Olá, empreendedores, tudo bem com vocês? Se você tem um cardápio cheio lá na sua loja do iFood e mesmo assim você não está vendendo, o problema pode não ser o seu produto, pode ser o seu cardápio que não está usando uma estratégia clara para você conseguir vender lá dentro da plataforma. No vídeo eu vou te mostrar, vou te explicar o porquê um cardápio grande demais pode estar travando a sua venda lá dentro da plataforma do iFood. E como você consegue criar um cardápio enxuto, às vezes aí até trabalhando com apenas um produto, e eu vou te explicar aqui nesse vídeo, tá? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês de uma forma resumida? Primeiro, porque o excesso de opções confunde o cliente. Segundo, o erro que faz o seu cardápio não converter. Terceiro, como escolher o produto certo para você vender mais. E quarto, um passo a passo simples para você montar um cardápio lucrativo e enxuto, tá bom? Então, primeiro eu quero te explicar por que o excesso de opções confunde o cliente. Vocês já ouviram falar naquele efeito Netflix? Né? A gente até pode olhar para o nosso próprio comportamento quando a gente senta para assistir a um filme da Netflix. Se a gente olha aquele monte de opção de filme, a gente fica lá escolhendo, a gente demora um século e às vezes a gente desiste e vai para um outro streaming escolher uma outra coisa, ou às vezes nem assiste nenhum filme porque é muita opção. E a mesma coisa acontece lá dentro da plataforma do iFood, quando você cria um cardápio. Se você coloca muita opção, o cliente fica indeciso no que ele vai escolher. Ele fica, ainda mais se ele vai comprar a primeira vez na sua loja. Então ele vai, né? É muita opção. Será que isso aqui é gostoso? Será que eu escolho esse? Será que esse é melhor que o outro? E aí ele fica naquela ansiedade e no fim ele demora para tomar uma decisão, ou ele vai sair do seu cardápio, vai sair da sua loja sem comprar nada, tá? Então, dá uma olhada lá no seu painel de desempenho para que você consiga observar o comportamento dos clientes que estão entrando na sua loja. Se são clientes que está demorando para tomar uma decisão e o seu cardápio está muito cheio, tem muita coisa e mesmo assim você não vende, isso pode ser um dos fatores do seu cliente não estar conseguindo comprar aí na sua loja, tá bom? E o erro que faz o seu cardápio não converter. O que acontece? Se você não tem uma foto boa, uma foto iluminada, você não precisa ter uma foto profissional, aquelas fotos de capa de revista, mas as nossas fotos elas precisam ter uma iluminação boa, precisa estar enquadrada, o cliente precisa conseguir visualizar a foto como toda, a imagem como toda do seu produto, ele precisa saber o tamanho do produto, você precisa ter uma descrição que o cliente consiga imaginar aquele produto na mesa ou ele comendo aquele produto. Então você tem que se atentar, né? Alguns erros que acontecem. A pessoa não tem uma foto legal, a pessoa não tem uma descrição bacana que atraia o cliente, que faça ele imaginar ele comendo aquele bolo, ou aquela sobremesa, ou aqueles lanches, aquele sanduíche, aquela comida, e isso influencia na sua venda. Outro erro comum é o nome da sua loja não condizer com o que você vende. Às vezes tem pessoas que colocam os nomes, colocam os nomes nada a ver. Então o nome da sua loja ele tem que estar de acordo com o produto que você está vendendo. Se você vende doces e salgado, você pode colocar um exemplo, né? O nome da minha loja, Confeitaria Vieira. E eu poderia colocar, né? Eu coloco do lado do nome Confeitaria Vieira, doces e sobremesas. Se eu tivesse salgado na minha loja, eu colocaria doces e salgado. Para quê? Porque isso também ajuda o algoritmo do iFood conseguir ler o que eu vendo ali, o que eu estou vendendo na minha loja. Mesmo eu estando na categoria de doces ou estando na categoria de lanches, é preciso a gente ter palavras-chave para que quando o cliente for pesquisar algum produto, ou ele coloca doce ou ele coloca salgado, o iFood já vai mostrar a sua loja lá na barrinha de pesquisa, tá bom? O nome da loja, outro erro que pode estar atrapalhando as suas vendas.
tempo de entrega muito longo. Então, se você trabalha com tirando o restaurante, lanches, né, que às vezes tem um tempo maior por conta da quantidade, mas a confeitaria que a gente precisa trabalhar com produtos pré-pronto, né, às vezes congelado, no mais ali que a gente vai fazer somente descongelar ou aquecer um brigadeiro, a gente precisa ter um tempo de entrega mais rápido, para que o iFood entregue mais a nossa loja. Então, mesmo que você trabalhe na confeitaria, você coloca um tempo de entrega muito longo, isso também vai fazer com que a sua loja vai caindo lá no ranqueamento e isso vai prejudicar as suas vendas, tá bom? E como você escolher os produtos certos para vender mais? Quando você montou o seu cardápio, você decidiu lá, escolheu os produtos que você ia vender. Ah, eu coloquei produtos demais na minha loja porque eu sei fazer tudo isso daqui. Então, o que você pode fazer agora, nesse momento? Analisar, ir lá no seu painel de desempenho e você tem a parte lá que mostra o seu cardápio, que você consegue ver o ranqueamento dos seus produtos mais vendidos. Então, dá uma olhada lá nos seus produtos, os produtos que mais vendem na sua loja e vê se você consegue otimizar o cardápio somente com esses produtos. Porque às vezes a gente tem que ir fazendo a limpa, né? Porque mesmo eu vendendo bolos caseiros, eu só trabalho com bolo caseiro, já aconteceu de ter bolo que demora muito para vender, que não vende na minha loja. E aí eu tive que tirar esse produto do meu cardápio, porque não fazia sentido eu continuar. Então a gente tem que desapegar de alguns produtos se não tá saindo, se não tá tendo venda. E um passo a passo aqui, simples, para você montar um cardápio lucrativo aí que venda. Primeiro, o nosso cardápio, eu tô lendo aqui minha colinha para mim não falar coisa errada aqui para vocês, tá bom? Primeiro, o cardápio ele precisa ter no máximo 5 categorias. O que é categorias? Se você vai definir que quando você cria lá o seu cardápio, aparece o nome que você cria lá em cima no título, né? E aí depois você coloca os produtos embaixo dessa abinha que você salvou. Então você colocou lá que é a categoria de bolo no pote. Então nessa categoria de bolo no pote vai ter uma subcategoria embaixo, né? Que são os produtos. Então esses produtos é o que? É o bolo no pote de cenoura, o bolo no pote de chocolate, o bolo no pote de ninho com Nutella. Então anota aí para você criar o seu cardápio, tá? Mesmo que você vai iniciar aí apenas com um produto, ou se você já tá com o seu cardápio pronto e você não tá vendendo, então dá uma mexida lá, ver se você consegue organizar. O ideal é você ter 5 categorias dessas que eu falei. Então, eu vendo bolo no pote, vendo bolo vulcão e vendo algumas sobremesas tortas. Então, você vai ter uma categoria de bolo no pote, uma categoria de bolo vulcão, uma categoria de tortas doces e uma categoria, não sei, de salgado. Então, você tem 4 categorias. E aí, nessas 4 categorias, você vai colocar os produtos. Então, no máximo, ali são no mínimo 5 categorias, no máximo 7 categorias, tá? Com no mínimo 4 produtos em cada uma dessas categorias. Por que tem que ser 4? Não pode ser menos. Porque se você coloca apenas 1, 2 produtos, você passa uma sensação de escassez. A pessoa entra no seu cardápio, olha lá, parece que tá faltando alguma coisa. Mas isso não é nem no nível consciente, é no nível inconsciente do cliente. Passa a sensação de uma loja escassa, que não tem produto suficiente para vender. Então, sempre coloque em cada categoria no mínimo 4 produtos. Não pode ser menos que isso, tá bom? E no máximo 7 produtos, para não ficar muito produto lá para o cliente escolher. Então, 5 categorias mínima, no máximo 7 categorias, com no mínimo 4 a 7 produtos em cada categoria, beleza? E nós, independente do que você venda, eu vendo somente doces, eu vendo geladinho, gourmet na minha loja, nós temos que sempre finalizar o nosso cardápio com bebidas, tá bom?
Então, finalizar o cardápio com bebida. E aí, vai ficar um cardápio simples, vai ficar um cardápio organizado, porque o cliente vai conseguir ter entrar na sua loja e conseguir já ver com mais rapidez o que tem disponível ali. E aí, tá tudo organizado, né? Por categoria, os sabores dos produtos. Coloque uma descrição que mexa com o sentido do cliente, que ele consiga ali se imaginar comendo aquele bolo no pote cremoso. Use essas palavras para que você consiga reverter as suas vendas, tá bom? Então, essa é a dica de hoje, tá? Como você deixar o seu cardápio enxuto, organizado. Se você tiver alguma dica aí que possa ajudar os outros seguidores que você faz no seu cardápio, deixa aqui nos comentários. Ou se tiver mais alguma dúvida sobre como deixar um cardápio mais organizado lá, alguma dificuldade que você está tendo de lançar produto, que não está encontrando, deixa aqui nos comentários também, que eu posso gravar um vídeo aí te mostrando como que você faz o passo a passo. Beleza? Então é isso, beijinhos e até o próximo vídeo e boas vendas para vocês!